Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, causas anteriores das aflições. Item 8. Vejam, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Você já deve ter se perguntado por que as pessoas boas sofrem tanto? Ou por que a vida parece ser tão injusta e cheia de provações? No estudo de hoje, vamos mergulhar em um dos trechos mais consoladores e profundos de O Evangelho segundo o Espiritismo, sendo este texto a chave para entendermos a justiça de Deus. Vamos descobrir por que o sofrimento nunca é aleatório. Ele é, ao mesmo tempo, um pagamento de dívida do passado, uma expiação, e um treinamento intensivo para o futuro, a prova. Veremos que a dor pode ser imposta àqueles que insistem no erro, mas para nós, espíritos arrependidos, ela é uma escolha corajosa que fazemos no plano espiritual para acelerar nossa evolução. Vamos explicar a diferença crucial entre a expiação imposta e a prova escolhida, e como essa liberdade nos dá o poder de nunca mais voltarmos ao mundo de sofrimento. Então, preparem-se para entender por que você está onde está. Como Deus, em sua infinita bondade, jamais condena seus filhos, sempre nos dando uma nova oportunidade. É hora de abrir a mente e o coração. Então, venha desvendar esse enigma da vida à luz de Allan Kardec. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Veja que nessa passagem se refere à forma como a lei de causa e efeito vai agir sobre aqueles espíritos que ainda são muito presos ao mal ou à inconsciência. Ele está descrevendo o sofrimento ou as tribulações como um recurso pedagógico usado pela lei divina para aqueles que não conseguem ou não querem aprender pelos meios mais suaves. É o caso dos espíritos que se encaixam em dois grupos principais. O primeiro, os espíritos endurecidos, e o segundo, os espíritos extremamente ignorantes. No primeiro caso, os espíritos endurecidos, eles conhecem o bem e o mal, mas eles escolhem o mal por orgulho, egoísmo ou simplesmente por uma obstinação. Eles já têm um certo nível de desenvolvimento intelectual, mas a sua moral está estagnada. Então, como eles usam o livre-arbítrio para prejudicar a si e aos outros, a lei lhes impõe tribulações severas. E o sofrimento age como um freio, quebrando o orgulho e forçando o espírito a parar e refletir sobre os resultados de sua má conduta. Para o espírito endurecido, o sofrimento é uma expiação mais rigorosa. Ele precisa sentir na pele a dor que causou até que se canse do mal e desperte para a necessidade de mudar. E a segunda situação que o texto fala são os espíritos extremamente ignorantes, que estão nas fases iniciais da evolução, com um senso moral ainda muito pouco desenvolvido. Eles não são necessariamente maus por maldade, mas por inconsciência das leis divinas. As tribulações aqui servem como uma escola de base. Elas os colocam em situações que forçam o desenvolvimento dos sentimentos e da inteligência, buscando preparar o terreno para que futuramente eles possam discernir melhor o certo e o errado. Então, a escolha, ele tem que ter um conhecimento de causa. O objetivo final de todas essas imposições é levar o espírito a fazer uma escolha com conhecimento de causa. O espírito endurecido, ele vai aprender pela dor que o caminho do mal é um mau negócio e que só traz sofrimento. Ele finalmente escolhe o bem porque sabe o que acontece se insistir no erro. E o espírito ignorante, ele aprende as leis morais pela experiência e na próxima oportunidade de encarnar, terá mais lucidez para escolher as provas que o farão avançar em vez de ser forçado por elas. Resumindo,
O sofrimento imposto é um ato de misericórdia que força o espírito a sair da sua estagnação, dando-lhe a sabedoria que não quis adquirir por conta própria. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem de forma livre. Veja que aqui o texto ele mostra que enquanto as dificuldades são impostas aos espíritos que insistem no erro, para os espíritos penitentes a situação muda radicalmente. O sofrimento passa a ser uma escolha livre, um ato de inteligência e humildade. Mas quem seriam esses espíritos penitentes? Eles são aqueles que já despertaram para a consciência do bem e do mal. No mundo espiritual, após refletirem sobre suas vidas passadas, eles reconheceram o mal que fizeram e sentiram remorso sincero. Não querem apenas o perdão, querem ativamente corrigir o erro, compensar a quem prejudicaram e provar a si mesmo que podem fazer melhor. É aqui que o livre-arbítrio dos espíritos se manifesta em sua plenitude. O espírito não espera a imposição de um castigo. Ele vai à lei de causa e efeito para pedir as condições de reencarnação que melhor se ajustem às suas necessidades de reparação e aperfeiçoamento. Ele pode pedir para nascer em uma família que maltratou, para reverter a situação e servi-los com amor. Pode pedir uma doença grave para desenvolver a paciência e a resignação que não teve. Ou, se foi avarento, pode escolher a pobreza para aprender o valor do desprendimento. Essa escolha livre demonstra coragem moral. O espírito não está apenas pagando, mas sim aproveitando o máximo da sua experiência terrestre para encurtar o caminho evolutivo. É como um aluno que pede um trabalho extra para compensar a sua nota baixa. A diferença crucial aqui é a motivação. O espírito endurecido, ele sofre pela lei. O espírito penitente escolhe sofrer pela sua própria vontade de amar e progredir. O sofrimento, nesse caso, deixa de ter o peso de castigo e passa a ser um instrumento de purificação e ascensão. Essa distribuição entre sofrimento imposto e escolhido é fundamental para entender a justiça e a bondade de Deus na doutrina espírita. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar para não perder o futuro do seu trabalho. Então veja que aqui nós temos uma analogia muito clara e reconfortante sobre como funciona o arrependimento e a reparação no mundo espiritual. O trecho ele usa a imagem de um trabalhador, um aluno, para explicar a atitude do espírito penitente após a encarnação fracassada. A tarefa é a encarnação que o espírito acabou de terminar. É o período que ele deveria ter aproveitado as provas e as oportunidades para se melhorar, mas fracassou nas lições principais. Talvez ele tenha caído novamente no orgulho ou no egoísmo, ou desperdiçou tempo em riquezas. Ao retornar à vida espiritual, ele se depara com a consciência do mal que fez e o tempo que acabou perdendo. Em vez de aceitar o sofrimento moral prolongado no mundo espiritual, o espírito pede uma nova oportunidade na Terra. É um ato de humildade e coragem. Ele não está sendo forçado a reencarnar. Ele solicita prova, muitas vezes escolhendo condições difíceis, pobreza, doença, desafios morais, que o farão lutar contra sua maior imperfeição. É como o aluno que, reprovado, vai até o professor e diz: Eu sei que errei, mas por favor me deixe fazer a prova de novo. Eu prometo que eu vou estudar e passar. Então, esse é o ponto mais motivador. O fruto do seu trabalho são as virtudes e o conhecimento que o espírito já adquiriu ao longo das suas múltiplas existências. O espírito sabe que, se ele ficar endurecido ou ignorar a falha, o progresso que ele já tem
pode se estagnar, ou pior, ser temporariamente perdido. Ao submeter a uma nova e difícil prova, ele salva o seu progresso e ainda ganha o mérito de ter superado a si mesmo, acelerando a sua evolução. Ou seja, fazendo uma analogia, a reencarnação, especialmente a escolha das provas, ela passa a ser um ato de inteligência divina e de livre-arbítrio. O espírito penitente não é um réu passivo, mas um agente ativo de sua própria redenção, lutando para atingir a perfeição e ascender a mundos superiores. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas se preparam. Então vejam que, nesse texto, as tribulações que enfrentamos na Terra não têm um único papel. Elas agem como uma moeda de duas faces, servindo tanto ao passado quanto ao futuro do espírito. Quanto ao passado, estamos nos referindo às expiações, né? Em que a primeira função das dificuldades é justamente o momento de pagar a conta e colher o que foi plantado de errado. A dor, o infortúnio ou a limitação atual são um merecido castigo, mas não no sentido de vingança divina, e sim de reparação e consequência natural. O espírito, ele passa por essas experiências para se purificar, para expurgar a culpa e principalmente para sentir na pele o mal que causou. Ao vivenciar o reverso de sua conduta passada, ele acaba desenvolvendo a empatia, o arrependimento e a humildade. Então, a expiação é o acerto de contas com a lei, equilibrando o que foi desequilibrado em vidas anteriores. E o texto também fala a respeito das provas com relação ao futuro. É aquele olhar para a frente, né? São os testes ou os desafios escolhidos pelo Espírito para desenvolver virtudes que ainda lhe faltam, preparando-o para o futuro. As provas são as ferramentas de progresso. Se a pessoa tem dificuldade com a paciência, ela pode enfrentar uma doença crônica. Se tem problemas com a caridade, pode nascer em uma família que exige sacrifícios constantes. O sucesso da prova não está na superação da dificuldade em si, mas na atitude moral com que ela é enfrentada, com resignação, com fé, com amor. A prova é o treinamento intensivo que forja o caráter do espírito, dando-lhe o mérito de ter vencido a si mesmo e garantindo seu avanço para mundos mais felizes. E dessa forma, a tribulação é o mecanismo perfeito da justiça divina, porque ela pune, ou seja, repara o erro de ontem e prepara o espírito para o acerto de amanhã. É por isso que, na visão espírita, nenhuma dor é inútil ou sem sentido. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta o homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, essa última frase do item 8 é talvez a maior declaração de esperança e misericórdia da doutrina espírita. A bondade de Deus e o fim da condenação eterna. É isso que o trecho está nos convidando. É isso que o trecho está nos convidando. A sermos gratos a Deus, destacando dois pontos cruciais sobre a natureza da lei divina, que se opõe a muitas crenças tradicionais. A primeira, Deus faculta a reparação. E a segunda, Deus não condena irrevogavelmente. Com relação à primeira parte, né, de que Deus faculta a reparação, a palavra faculta significa que Deus dá a chave e fornece os meios para que o próprio ser humano conserte os seus erros. O principal meio que Deus nos concede é a reencarnação, é a pluralidade das existências. Graças a ela, o espírito que errou não é simplesmente descartado,
Ele ganha um novo corpo, uma nova vida, com um novo caderno em branco, para tentar fazer melhor. Então, a reparação é um trabalho ativo. Deus nos dá a oportunidade, mas somente nós, por meio de nosso livre-arbítrio e esforço no melhoramento moral, que realizamos essa reparação. A dor da expiação e a luta das provas são os instrumentos de refazimento. E a segunda etapa em que o texto vai abordar é que Deus não condena de forma irrevogável. E aqui nós temos o ponto que quebra o conceito das penas eternas. Deus, em sua bondade infinita, não nos condena ao sofrimento sem fim por causa de um erro inicial ou de uma encarnação mal conduzida. O erro, por mais grave que seja, é sempre temporário. E, dessa forma, Deus não vai agir como um juiz vingativo que deseja o sofrimento perpétuo de suas criaturas. Ele é um pai amoroso que vai desejar a perfeição de seus filhos. Por isso, ele permite que a gente caia e se levante quantas vezes for necessário, até que finalmente a gente aprenda a lição e escolha o bem de forma definitiva. Dessa forma, o Espiritismo ensina que o erro é um estado passageiro e o progresso é a lei universal. Agradecemos a Deus por não haver um prazo final para nossa salvação. Enquanto houver vontade de melhorar, haverá sempre uma nova oportunidade de recomeçar.